Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isto, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. É assim que começa o livro Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero, e hoje vou me aventurar a falar deste livro, que já reli várias vezes, e quero apresentar para vocês um pouco, desta novela surpreendente do escritor russo. Esta edição aqui é da editora 34, ela é de 2021 e tem tradução, prefácio e notas do Boris Schneiderman. Então indico esta edição. Temos outras no mercado também, mas eu gostei muito desta, e a tradução é diretamente do russo. Memórias do Subsolo foi publicado em 1861. Neste ano, o Dostoiévski perdeu a mulher e o irmão. Então foi um ano bem complicado para ele. Ele nasce, o Dostoiévski, em 1821, e na época da publicação do livro, ele estava passando aí por grandes mudanças em sua vida. Ele já tinha vivido esse período, um período muito difícil na Sibéria. Ele ficou por lá mais de 10 anos, e é lá que ele conhece essa primeira esposa, Maria Dmitrievna. E nessa época que ele estava escrevendo o livro, ela estava morrendo de tuberculose do lado. Então, assim, foi um livro escrito às pressas também, para ajudar no tratamento da esposa. Antes disso, esse livro foi publicado em revistas literárias que ele tinha junto com o irmão, inclusive uma revista chamada A Época. E depois é que ele sai em brochura, Em 1864, o livro vai aparecer em brochura. Depois da prisão na Sibéria, Dostoiévski, então, começa a retomar a sua vida de escritor. Antes disso, ele tinha escrito alguns livros, e um, inclusive, fez sucesso, que é o primeiro, Gente Pobre, de 1846. Dostoiévski era jovem, tinha participado aí do grupo revolucionário de Petrashev. Então, esse livro angariou críticas positivas, inclusive de um grande crítico da época. Ele tinha publicado também o Duplo, e estava escrevendo aqui na época Niestovka Niesnovna, que foi a época que ele foi preso, em 1850. Ele vai para a Sibéria. Em 1849 ele é preso. Tem aquele episódio que todo mundo conhece, que no momento em que ele foi condenado à morte, ele e outras pessoas que participavam desses ideais revolucionários aí, desses grupos, essas ideias de mudanças, ele foi levado mesmo, para o fuzilamento, e na hora em que eles estavam ali, com os olhos vendados, receberam o perdão do czar. Então, essa experiência de passar por quase morte, sem saber que iam ser perdoados, se marcou profundamente a vida do escritor,
né? Ele teve aí uma experiência muito estranha que vai refletir certamente em seus escritos. Nós temos um livro que depois que ele volta, em 1859, que ele volta lá da Sibéria, ele passa mais ou menos uns 4 ou 5 anos preso, e depois mais uns 5 anos ainda na Sibéria como soldado. E é nessa época que ele vai conhecer essa viúva, Maria Dmitrievna, e vai depois casar com ela. Ela tem um filho, ele traz o filho também. Esse enteado vai ser um dos grandes problemas aí a vida inteira do Dostoiévski, por questão de herança, de manter esse rapaz, né? Então nós temos o Dostoiévski, depois dessa experiência da Sibéria, escrevendo um livro impressionante, que é Memória da Casa dos Mortos, em que ele vai relatar aí com uma certa distância, um certo distanciamento, o período em que ele passou na prisão, mas aos poucos o livro vai te envolvendo e o escritor vai mostrando mesmo que é ele que está ali, né, contando para nós esse período tão difícil na vida dele. Temos também, antes das Memórias do Subsolo, nós temos um livro chamado Humilhados e Ofendidos, e eu acho que depois Notas de Inverno, não sei se é uma novela importante, um conto. Até chegarmos então a esta obra, Memórias do Subsolo, este homem do subterrâneo, né? Que é anônima, que nós não sabemos o nome do narrador. 1864. E aqui nós temos então uma virada importante na obra de Dostoiévski. A partir deste livro, ele vai abandonar referências a grandes escritores como Pushkin e vai criar a sua própria voz, né? Então isso vai ser uma marca muito forte nesta obra. O livro é dividido em duas partes. Então nós temos aqui a primeira parte, o subsolo, que são ideias, como ele mesmo vai, o Dostoiévski, fazer uma nota a este livro. Então ele vai falar aqui, olha, tanto o autor como o texto destas memórias são naturalmente imaginários. Todavia, pessoas como o seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade, desde que consideremos as circunstâncias em de que, o modo geral, ela se formou, né, a sociedade. O que pretendi foi apresentar ao público, de modo mais evidente que o habitual, um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias derradeiros, aquela geração que ele vai apresentar aqui. Olha, no primeiro trecho, intitulado Subsolo, o próprio personagem se apresenta. Ele expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e devia aparecer em nosso meio. E temos a segunda parte, que é um título interessante, a propósito da neve molhada. Essa segunda parte abre com um trecho de um poema do Nikolai Nekrasov, que inclusive nasceu no mesmo ano que Dostoiévski, 1821. O Nekrasov morreu em 1878. Este poeta era muito popular nos meios democráticos da época. Então vou só ler o trechinho aqui antes de ler a passagem do Dostoiévski, né? O poema é: quando da treva dos enganos meu verbo cálido e amigo ergueu a tua alma caída, e plena de profunda mágoa amaldiçoaste de mãos juntas o vício que te envolvera. Quando açoitaste com a lembrança a consciência que ouvida, e me fizeste o relato de tudo o que houve antes de mim, e de repente o rosto oculto repleta de vergonha e horror, tudo desabafaste num pranto de indignação, de comoção. É o início aí em que o narrador agora vai contar 3 acontecimentos transformadores da sua vida, né, de homem do subsolo. Dostoiévski diz, no trecho seguinte, que é a propósito da neve molhada, porém já se encontrarão realmente memórias desse personagem, sobre alguns acontecimentos da sua vida. Então a nota do Fyodor Nikolaevich Dostoiévski. Então não deixe de ler isso aqui. Acho que podia encerrar o vídeo, porque ele já explicou o que é, né? Mas vou trazer minhas míseras ideias desse livro, a respeito deste livro.
Então tem essa nota que muitas vezes a gente esquece, né, de olhar aqui, ó, o título e a nota importante do Dostoiévski, falando do objetivo do livro e porque ele fez assim em duas partes. Não são duas metades assim, porque a primeira parte ela é mais condensada, embora uma parte bem extensa, bem profunda, né, com ideias assim interessantes desse narrador que se apresenta para nós arrogante, ignóbil, maldoso, grosseiro, né, como eu mostrei aqui ele falando. Aqui ele tem nessa época que ele escreve o livro Narrador, né, escreve as suas memórias, ele tem uns 40 anos, ele está contando coisas de uns 20 anos atrás. Olha, já faz muito tempo que vivo assim, uns 20 anos, tenho 40 agora. Já estive empregado, atualmente não. Fui um funcionário maldoso, grosseiro e encontrava prazer nisso. Faz tempo que ele está vivendo dessa maneira, como homem do subsolo. A primeira parte, então, voltando aí, vai mostrar esse narrador destilando amargura, escárnio contra as almas idealistas do seu tempo. Na orelha do livro, Manuel da Costa Pinto diz: o subsolo, a primeira parte, né? O narrador destila essa amargura contra as almas idealistas do seu tempo, que confiam ingenuamente na subordinação do homem às leis da natureza, como forma de atingir um estado de harmonia social e espiritual. Para o homem subterrâneo, esses palácios de cristal, que é uma referência importante aqui no texto, né, a um palácio criado lá na Inglaterra, em Londres, para uma feira de exposição de ciência, né, de obras importantes. Esse palácio ele se torna uma questão assim das leis, né, de seguir leis e regras, sutilezas do belo e sublime. São quimeras do homem de ação que reduz os anseios da alma ao estar bem material, segundo o credo positivista. Para este homem do subsolo, a sua existência de zombaria e torpeza, de tédio e inação, a consciência hipertrofiada de quem conhece a essência irredutível do homem. Monólogo inicial proporciona ao leitor momentos impagáveis de humor negro e anarquismo metafísico. Mas a mensagem desse habitante das catacumbas da existência é clara. Utopistas como Tchernyshevsky ou Fourier são, na verdade, avatares do grande inquisidor, de Os Irmãos Karamazov, que oferece aos homens segurança e conforto ao preço do aniquilamento do seu livre-arbítrio e de sua torturada paisagem interior. Então, que diante desse palácio de cristal que te dá leis e regras para seguir, mas se você não tem a liberdade, né, de ser você mesmo, né, de ser um homem aí do subsolo, de errar, de ser um idiota, né? Na segunda parte, a propósito da neve molhada, a narrativa das peripécias do homem subterrâneo leva da galhofa à tragédia. A negatividade do narrador revela seu lado sinistro, quando enreda a prostituta Lisa em sua teia. O espetáculo da autodegradação se transforma em crueldade. Os anátemas contra o humanismo desaguam no desespero e no remorso. Por isso que ele chora, né? Ele tem um pranto convulsivo na última cena, né, em que a Lisa entra aí no apartamento, lá no quarto do homem do subsolo, porque ela tinha ouvido palavras piedosas, entre aspas, né, do que ele diz, que ele havia falado para ela lá num bordel. Então, mas ele tem um pranto aí muito estranho, porque por mais que ele esteja ali no subsolo, né, escondido, ele não consegue viver sozinho, né? Então essa angústia, esse desespero. O subterrâneo como um lugar retórico dos labirintos interiores. Então calma, né? A gente está só comentando aqui as duas partes por cima, né? As duas partes do livro. O primeiro são as ideias desse narrador e o segundo é as peripécias dele, alguns acontecimentos
da sua vida subterrânea. Vamos pensar assim, olha, um ano antes do surgimento deste livro, Memórias do Subsolo, que foi aqui, no caso, surgiu em 1864, em 1863 surgiu um livro chamado O que Fazer, de um escritor deste período também, idealista, desse período aí dos anos 40, né, a geração de 40, chamado Chernyshevsky. Chernyshevsky tinha participado desses movimentos, inclusive depois também ele vai para a Sibéria. E esse livro aqui, O que Fazer, conta a história de uma mulher chamada Vera. Essa mulher abre uma cooperativa de costuras e em que outras mulheres também participam com ela desta cooperativa, onde vão aparecer os ideais do socialismo, né, de Marx e Engels. O livro, no fundo, é uma propaganda política, né? Então, o romance traz a questão socialista florescendo na Rússia e mostra toda essa utopia, esse ideal. Eu nunca li esse livro, nunca vi, já vi só a capa na internet, né? Mas ele é um livro assim que traz essas ideias do socialismo, essas ideias, essa maneira de ver o mundo assim, bem florindo, né? Naquele século XIX. Essa mulher consegue, com a sua boa vontade, com o seu trabalho, ajudar outras mulheres nesse processo aí de trabalho, né, de ter um lugar na sociedade, uma voz. Então, o que fazer? É que nós temos pontuados mesmo todo esse processo, né, de como criar uma cooperativa e ajudar alguém, e você se posicionar na sociedade, ter um lugar. Então, todo esse ideal utopista. O livro ficou bem famoso na virada aí da primeira metade do século XIX, né? Esse livro do Chernyshevsky, passando aí de 1850 para a segunda metade, né, ele ficou bem citado, bem conhecido aí. E foi até usado por Lenin num discurso que ele fez. O Lenin até vai trazer o título deste livro. Dostoiévski pretende, com esse livro aqui, dar uma resposta ao Chernyshevsky. Então ele vai responder a esta situação aí socialista, ideal, com um livro totalmente amargurado, né? Mostrando um personagem que não consegue se localizar na sociedade, não consegue conviver com as pessoas, né? Então, assim, nós já temos neste livro todas as ideias importantes do grande mestre russo, e esse livro aqui não fez o sucesso na época do livro do Chernyshevsky. A primeira resenha desse livro, uma resenha positiva, vai sair 20 anos depois da publicação. O Chernyshevsky foi um sucesso, né? Todo mundo lia aquilo. As ideias socialistas, esse idealismo social estava fermentando aí. O do Dostoiévski ficou bem apagado. Ironia do destino, hoje esse é conhecido, né? Todas as livrarias aí que você entra tem mais de uma edição do Memórias do Subsolo, enquanto o Chernyshevsky, por exemplo, aqui no Brasil, é difícil de achar, né? Então é isso, é uma resposta a esse livro chamado O que Fazer, um livro idealista, mostrando as pessoas vivendo sobre regras, leis num palácio de cristal, que inclusive o Chernyshevsky usa essa mesma imagem, e de repente Dostoiévski vem com essa bomba que é este livro aqui, né? E é interessante, o Dostoiévski conhecia o Chernyshevsky. Tem um episódio que o Dostoiévski vai visitar uma vez o Chernyshevsky sobre alguns incêndios que estavam acontecendo lá em São Petersburgo, e que eram pessoas desse grupo aí idealista, né, que estavam colocando fogo em lojas, né, em edifícios importantes lá da cidade. E o Dostoiévski pede ao Chernyshevsky que ele vai falar com essas pessoas, que ele sabia
que o Chernyshevsky, como tinha participado desse período revolucionário, conhecia essas pessoas. Então ele vai pedir para ele interferir nisso, né? No Memórias do Subsolo, que é o livro que nos interessa, né? Seria importante ler o outro também, né, se a gente tiver, para comparar, não comparar, né? Para ver a resposta, né, desse aqui sobre o outro, né? Mas não precisa, né? Se você tiver oportunidade, leia, mas não é que tem necessidade de ler, né? Aqui nós temos um personagem incomodativo, paradoxal, anônimo, como eu disse, que vai mostrar assim a escuridão do homem. Enquanto que o Chernyshevsky tem uma utopia de como viver no melhor dos mundos possíveis, o Dostoiévski mostra um homem do subterrâneo, distópico, vamos dizer assim, né, vivendo na escuridão. E os dois usam o Palácio de Cristal para falar sobre a questão das leis e regras da sociedade, para falar também do livre-arbítrio. Dostoiévski não esperava que as pessoas gostassem do seu livro, né? O que ele trazia, então, era a antecipação de problemas que poderiam surgir da fala do personagem. O personagem diz algo, depois lá na frente ele distorce ou diz algo diferente daquilo, né? O livro é uma resposta a Chernyshevsky e extrapola a obra de Dostoiévski. O Memórias do Subsolo foi usado por outros grandes escritores, como Nietzsche, o Freud, que na época, né, era bem jovem, na época da publicação desse livro, o expressionismo, o surrealismo, a teologia da crise, o existencialismo vai sempre falar deste homem, vai sempre falar dessas ideias para exemplificar os seus pensamentos. O Camus, por exemplo, né, no Estrangeiro, tem muito do homem do subsolo, que é o que eu tenho mais assim contato, né? O Nietzsche também, esse homem deslocado, né, esse homem perplexo, paradoxal, que é o homem moderno, que é o homem diante das angústias do mundo, né, diante de si mesmo. Também aparecem aqui essas ideias. É uma advertência sombria e repulsiva aquele idealismo do Chernyshevsky, dos habitantes aí do Palácio de Cristal. É um livro que se constrói em cima da ironia. O personagem se contradiz, ele se corrige o tempo todo. O leitor não sabe se o narrador está dizendo a verdade. Muitas vezes ele fala que está mentindo na nossa cara. Você fala, nossa, eu acreditei em você. De repente você desmente, né? Eu marquei muitas coisas aqui, gente. E é o perigo que fala da gente ler trechos separados. E aqui o Dostoiévski traz um jorro de ideias que é necessário a gente ler, né, e reler para apreender aqui a ideia, né, o pensamento do homem do subsolo. É um homem contraditório, irônico, que engana o leitor, mas que traz ideias importantes para a nossa vida, né, humana. Ele expõe, então, as suas ideias na primeira parte, o seu modo de enxergar a vida e as coisas. Ele tem por volta aqui de 40 anos, e o leitor, em pelo menos uma frase, você se identifica com o personagem. Por exemplo, quando eu me identifiquei, quando ele tenta, né, participar daquele grupo de antigos amigos de colégio que estão fazendo uma despedida para um outro amigo que vai, acho que lutar no Cáucaso. Era um oficial, sabe, já agora cresceu, e ele tentando aqui viver uma experiência de amizade, e dá tudo errado, né? Às vezes a gente se sente à margem dos amigos, né? Ele oscila, o leitor, o tempo todo, diante da fala do narrador. O leitor oscila, o leitor também fica se contradizendo como o personagem. Ele se desmente, ele desdenha as pessoas, até o leitor também. Ele é desagradável, ele se tortura. Seria ele um masoquista? Ele não está bem, abandonou o emprego de funcionário público e quer a aceitação da sociedade.
Pratica o livre-arbítrio sem análise da situação, sem pensar nos desdobramentos para si e para os outros das suas atitudes, né? Até onde posso ser livre? Ser livre é agir sem raciocinar, viver fora da sociedade, analisar as coisas com certa distância. Temos aqui uma insatisfação. Ele não se conforma com a sociedade. E eu falei dessa crise já que ele tem de choro lá no final do livro, que a Lisa não sabe nem o que fazer com ele, né? A diferença entre o homem de ação aparece aqui. O homem de ação é aquele que funciona bem na estrutura social, né? Ele acorda de manhã, vai para o seu trabalho, ele não pensa, né? Então ele não tem aquela visão do que está acontecendo, ele apenas vive, né? Age no dia a dia na sociedade. Faz a diferença então entre o homem de ação e o homem do subsolo, que é ele, que somos nós também. Pensa na vida. Ele escolheu, o homem do subsolo, ficar analisando a vida e a si mesmo, né, diante da sociedade, diante dessas ideias aí do mundo, né? O homem do subsolo é um incompreendido. Ele se confina em seu quarto, ruminando o que fez, ruminando o passado, ruminando a si mesmo, ou o que poderia ter feito. Como ele não é compreendido pela sociedade, ele também fica falando das inutilidades de ser, de viver aí conforme as leis no Palácio de Cristal. Quanto que ele quer ter liberdade, livre-arbítrio, para ser até indecente, para ser até chato, irônico, imbecil, né? Nossa, são muitas passagens interessantes aqui no livro, muitas ideias que você pode ficar aí meditando, né? O Todorov, que é um crítico russo, ele vai dizer que esse livro, O Homem do Subsolo, ele vive num mundo de 3 valores. Isso vai aparecer para nós durante a leitura. Primeiro, o valor de ser superior. Né? O que é ser superior? Que apresenta aí no caso do oficial na Avenida Nevsky. O homem do subsolo, andando pelas ruas de São Petersburgo, vê alguém sendo jogado da janela de um bar. E ele sente desejo de ser aquele homem que foi jogado pela janela. Ele entra no bar e fica provocando as pessoas. Inclusive um oficial bem alto, todo paramentado, né? Com o seu sabre, com a sua roupa de oficial. E ele entra na frente desse homem jogando bilhar, para que o homem empurre ele ou jogue pela janela. Depois ele sai dali, esse homem e o narrador também, durante 2 anos vai ficar perseguindo esse oficial, para dar um encontrão com ele. Então ele pensa em duelo, se prepara, escreve uma carta, mas não manda, um monte de coisas assim, se preparando para encontrar este homem, dar um encontrão, porque sempre que ele tentou fazer isso, ele desvia e o oficial, como era grande, garboso, passa por ele, né? O oficial não desvia e ele desvia. Então aqui é a questão da superioridade, né? Um superior, como que eu ajo com um superior? Né? Por que eu fico sempre lutando para alcançar mesmo equilíbrio, né? A mesma altura daquele superior? O dia que acontece isso, que eles andam lado a lado, que ele fica firme, ele se dá por satisfeito. Mas durante 2 anos ele fica remoendo essa atitude. Todorov diz também que ele vai tratar do valor aqui da igualdade. É a questão do jantar com os amigos. Ele está aqui com um igual a si mesmo, né? Com os iguais a si mesmo, aqueles da escola. Qual vai ser a atitude dele com esses amigos? Né? Uma coisa muito estranha, né? Uma vergonha alheia que ele passa nesse jantar. Eles combinam, então, esse jantar. Ele se intromete nesta fala aí, de que vai junto lá para mandar esse amigo, para despedir desse amigo, uma despedida aí desse cara que está indo para uma guerra, sei lá. E aí ele chega num restaurante,
1 hora adiantado, chega no horário, e os caras haviam mudado o horário, eu fiquei tão chocado. Das 5 horas seria o jantar para as 6. Ele fica ali 1 hora esperando, os garçons nem levam a vela lá no lugar onde ele está. Ele fica chocado. E depois, gente, quando esses caras chegam, esse homem é tão arrogante com eles, e eles começam a desprezá-lo, e ele parece que sente prazer em ser desprezado. Até que esse povo não aguenta mais, vai para um bordel, deixa ele sozinho, ele sobe numa carruagem, vai atrás desses homens, mas não o encontram mais. E a questão do valor aí, da inferioridade, né, o mundo dos valores aí. Agora ele vai se relacionar com uma pessoa inferior a si. Ele indo então para esse bordel, onde os amigos estariam, mas sumiram, esconderam talvez dele, ele vai encontrar a prostituta Lisa, que é uma inferior a ele, né? E aí o negócio vai ser assim estranho demais, né? Porque ele começa, depois que eles ficam juntos, ele começa a falar para ela de que viu uma prostituta, mas ele não sabe se aquilo é invenção dele, sendo levada, morta, né, para o enterro. E ele fala: eu vou te contar agora o que vai acontecer com você, igual aquela prostituta velha que morava num porão lá de uma casa X, e é assim que acontece com todas, né? Todas terminam dessa maneira, né? A vida não vai ser fácil, não. Você vai ficar desprezada, vai ser jogada, vai ser enterrada numa cova cheia de lama, sabe? Então seu fim é terrível. Então essa relação com essa prostituta, depois fala para ela visitá-lo, e ele despreza ela ainda mais lá na casa dele, né? Porque ela encontra ele num momento aí de briga com o criado dele. Ele tinha um criado que ele não pagava o salário do criado, e ele estava com o salário lá e não entregava para o rapaz. E ela chega no momento que eles estão dando uma truva feia. Aí ele humilha ela de novo, começa a chorar, sabe? Já é o finalzinho do romance. E ele dá o dinheiro para ela, tipo assim, né? Você não vai mudar nunca de vida, você é uma prostituta mesmo. Você vai ser prostituta a vida inteira, degradada, né? Então eu te dou esse dinheiro aqui, entrega esse dinheiro para ela, né? Ela joga, na hora que vai embora, em cima de uma mesa, e o livro, assim, choca a gente no final, né? Depois eu vou mostrar mais um pouquinho dessas ideias aqui, né? Desses 3 episódios aí da segunda parte, a propósito da neve molhada. Então nós temos aí, né, essas questões muito prementes no livro, né? O homem do subsolo vai sempre trazer essa ideia de que esse palácio de cristal, né, esse projeto aí de que o homem deveria viver nesse mundo de leis e regras, e ter alguém que comanda e nós obedecemos, segundo Chernyshevsky. O Palácio de Cristal deveria ser esse projeto, né, onde nós vivemos segundo as regras, né, o Estado que manda nas ações do homem, segundo as leis. Lembrando que esse palácio, voltando ao Palácio de Cristal, né, que é uma imagem que recorre ali também como a do muro. O Palácio de Cristal foi construído em 1851 para uma feira de novidades em Londres, feira de ciência e tecnologia. Dostoiévski, ele é contra essa maneira de viver em conformidade com leis e ideias. Ele sabe que essa vida perfeita não vai funcionar. O homem normal não aguentaria esta vida, né? Uma vida de regras. Ele quebraria o Palácio de Cristal. O cristal, ele é algo assim que, se você quebrar, não tem como se reconstituir, né? Esse palácio é uma utopia idiota. O homem é contraditório, ele não consegue viver essa utopia de perfeição. É o contraditório, o homem em sua própria essência. É o que acontece aqui com o personagem. Ele é contraditório na sua essência, e nós também somos paradoxais. O homem precisa de liberdade, até para ser, como eu falei, idiota. O homem é inteligente para ser o que quiser, para se contradizer. E o Palácio de Cristal seria uma prisão para um homem do subsolo. Seria um tipo de prisão. O homem do subsolo, ele precisa de liberdade para fazer coisas que inclusive o prejudicaria.
por seu livre-arbítrio. O homem do subsolo é uma pessoa que se contradiz, isso eu vou deixar de falar, porque é o que mais aparece para mim no texto. Ele se autoflagela, e como eu falei, esse episódio aí do bar em que ele entra para ser jogado pela janela é coisa absurda, que extrapola as nossas ideias, né? Extrapola aí, no caso, as ações. É a mente humana em seu paradoxo. Mas ele se controla. Então ele faz isso, depois ele recua e pensa naquela ação, né? Ele não tem preocupação com o que os outros vão pensar dele. Ele é honesto e por isso incomoda tanto a gente. É um homem que nos incomoda, né? O pensamento dele nos incomoda. Ele é o ser humano em sua complexidade. É o ser humano complexo. Algumas frases eu vou trazer dessa primeira parte, mas bem rápido, porque não dá para pegar frases isoladas de Dostoiévski e comentar aqui, né? Olha, na primeira parte, né, do subsolo. Fui um funcionário maldoso, grosseiro, e encontrava prazer nisso. Mas agora, percebendo que apenas pretendia assumir uma atitude arrogante e ignóbil, de propósito. Depois ele diz: menti a respeito de mim mesmo quando disse, ainda há pouco, que era um funcionário maldoso. Se contradiz, né? Menti de raiva. Eu apenas me divertia, quer com os solicitantes, quer com o oficial, mas na realidade nunca pude tornar-me mal. A todo momento constatava em mim a existência de muitos e muitos elementos contrários a isso. Ele queria ser mal, mas tinha elementos contrários. Está se contradizendo, né? Mais lá para frente. Enquanto a natureza humana age em sua totalidade, com tudo que nela existe de consciente e inconsciente, Freud aqui, né? E embora minta, ela continua vivendo. Gente, umas coisas bem assim, né? Que o homem pode, ao mesmo tempo, ser livre para se contradizer, né? Para se autodestruir também. Mas para onde irá o homem? Percebe-se nele constantemente algo de inábil, toda vez que atinge tais objetivos. Sacrifica a vida, né, por um objetivo. Ele ama o ato de alcançar, mas alcançar de fato, nem sempre. Então, gente, é difícil, como eu falei, ler partes isoladas, mas dá pra gente ter uma ideia, né? O escritor, o narrador fala, né? O importante é o ato de alcançar, não o alcançar. Aqui é um outro trecho que eu marquei. Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos seus amigos. Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio. E assim mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até a si próprio. E em cada homem honesto, acumula-se um número bastante considerável de coisas no gênero. E acontece até o seguinte: quanto mais honesto é o homem, mais coisas assim ele possui. Então essa primeira parte vai trazer essas ideias, né, deste homem do subsolo, que é um livro para você, penoso de ler, essa primeira parte principalmente, mas para você pensar, reler, que ao mesmo tempo você está lendo. Esse livro aqui é um livro que lê o leitor. Então é você ler, mas é ele que está te lendo o livro, principalmente essa primeira parte. Eu tenho aqui ela toda rabiscada, né? Eu tento sempre extrair ideias assim, interessantes desse texto, porque, gente, é o personagem marcante aí do início de Dostoiévski, que vão aparecer as ideias em outros romances, mas é anônimo, é o homem, né? O homem humano, lembrando aí João Guimarães Rosa. É o homem humano que está aqui, e que depois aparecem outros textos, né? No caso aí, as ideias políticas lá nos Demônios, depois o homem contraditório em Raskolnikov. Nos Irmãos Karamazov, essas ideias também vão aparecer, embora a parte religiosa do livro
dizem, né, que foi censurada desse livro aqui. Que o livro ele tem uma nota no final, seria do um editor fictício, né? Pois eu vou falar disso aqui no final. Algumas ideias foram tiradas aqui desse livro. Parece que o livro não foi assim revisado pelo Dostoiévski, porque ele tinha pressa em publicar, talvez para comprar os remédios, tratamento da esposa que estava definhando, né, moribunda. A propósito da Neve Molhada, segunda parte, eu já li o trecho lá do Nekrasov, um poema que abre essas ideias. Aqui, então, ele vai trazer aqueles 3 valores que o Todorov diz da superioridade, da igualdade e da inferioridade. Retomando aqui, porque eu tenho algumas ideias que eu gostaria de destacar, que eu marquei dessas ideias, desse texto, né? Primeiro, da superioridade. Vai para um bar querendo apanhar, encontra um oficial grandalhão, persegue esse oficial durante 2 anos aí pela Avenida Nevsky, tentando encontrar com ele no meio da multidão, dar um encontrão, né? Pensa também em duelo, se prepara para isso, escreve uma carta, até que ele consegue andar lado a lado com o oficial, se equiparando a ele, mas não desvia. Então, na página 69 desta edição, ele diz, olha, de chofre, a 3 passos do meu inimigo, inesperadamente me decidi. Franzi o sobrolho e chocamo-nos com força, ombro a ombro. Não cedi nem um choque, deve ser 1 centímetro, e passei por ele absolutamente de igual para igual. Então, quer dizer, aquele superior, aquele oficial, agora ele se igualou ao oficial, né? Ele não se voltou sequer e fingiu não ter visto nada, mas apenas fingiu. Estou certo. Guarda esta convicção até hoje. Está claro que sofri golpe mais violento. Ele era mais forte. Mas não era isso que importava. O que importava era que eu atingira o objetivo. Mantivera a dignidade. Não cedera nem um passo. E publicamente me colocara ao nível dele, do ponto de vista social. Conforme aí o pessoal que vive no Palácio de Cristal quer que a gente seja, né, no seu lugarzinho ali, comandado por alguém. Então, ele alcançou, o homem do subsolo, o seu objetivo, que foi se igualar a este oficial aí, né? Ele teve a coragem de encontrá-lo e não se desviar. Muito interessante, né? Muito legal essa parte. Depois nós temos a questão da igualdade, que é ele lá com os seus amigos. Então ele vai para aquele jantar ali e é um vexame total, né? Eles não querem a presença dele ali, né? Não querem ele, e ele fica lá se torturando, né? Incomodando aquelas pessoas, falando como se fosse superior a eles, aqueles seus iguais, superior em inteligência. Eu sempre, né, tirei melhores notas do que vocês, na inteligência eu superei vocês, né? Então nós temos, olha, vai encontrar amigos de escola, vai a esse jantar para a despedida de um amigo que estava indo para o Cáucaso, ele chega adiantado, eles mudaram de horário e não avisaram no humilhação que ele sofre, conversa péssima, respostas desagradáveis. Depois vão para um bordel, ele segue atrás numa carruagem tentando encontrá-los e ele então aqui mostra, né, como que ele agia, o homem do subsolo, com aqueles que eram iguais a si. Página 90, olha. Os cretinos estão pensando que me fizeram uma honra, dando-me um lugar à mesa. Mas não compreendem que é eu que lhes concedo essa honra. Emagreceu. A roupa. Oh, malditas calças. Ainda há pouco, Zieverkov notou a mancha amarela sobre o joelho. Mas que esperar? Eu estava com as roupas puídas e ele imaginando, olha, eles estão vendo a minha magreza, que eu passo um pouco de fome, né? Não estou igual eles, assim, tudo cheio de saúde, né? Progrediram na vida, no Palácio de Cristal, nas leis, né? Estão na sociedade, funcionando bem, são homens de ação, enquanto eu vivo assim na miséria lá no meu cantinho no subsolo. Devo levantar-me da mesa agora mesmo, apanhar o chapéu e ir embora simplesmente, sem dizer palavra, por desprezo. E amanhã, nem que seja preciso um duelo. Canalhas. Vou-me embora, neste instante. Fiquei, naturalmente.
Ele fala que vai embora, você pensa, então ele vai. Ah, não, fiquei. Parece que ele gosta de se torturar, né? Eu examinei a todos eles com insolência. Os olhos enevoados pareciam ter me esquecido de todo. Então ele estava ali, gente, sabe, diante daqueles amigos, ninguém estava vendo. Ele ficou andando de um lado para o outro, sabe? E eles ali bebendo. Mais um instante, ó, uma frase desse segundo momento aqui, olha. Fiquei um instante sozinho, desordem, restos de comida, um cálice quebrado no chão, vinho derramado, pontas de cigarro, embriaguez e confusão na cabeça. Uma angústia torturante no coração. E finalmente o garçom, que tudo vira e ouvira e me espiava com um olhar curioso. Foi todo mundo embora e ele fica ali, sozinho, abandonado pelos iguais. É o homem do subsolo desprezado e ele encontra um certo prazer nisso. Fui desprezado, mas sou mais inteligente que vocês. Eu venço vocês na inteligência. E depois, o terceiro episódio, aí no caso da inferioridade, em que ele vai encontrar esta prostituta Lisa, né? Ele vai atrás dos amigos pro bordel, eles esconderam dele, talvez, e ele conhece essa prostituta, transa com ela, né? E começa a descrever para ela a vida de uma prostituta. Nossa, isso aqui foi chocante. Ele humilha, sabe? Ele vai falar, você vai morrer pobre, sabe? Você vai ser desprezada, você nunca vai ser amada, verdadeiramente. Ninguém vai te salvar dessa situação. Mas ele a convida para ir em sua casa, como se ele tivesse por uns instantes agindo como homens aí do Palácio de Cristal, né? Ela chega e ele fica esperando ela vários dias, de repente ela chega no momento, como eu falei, que ele está brigando com seu criado, ele humilha Lisa de novo, ela se desespera, ele dá-lhe um dinheiro, né, para dizer, você vai ser prostituta eternamente, que ela coloca em cima da mesa ao sair, e aí nós temos nessa cena, assim, muito triste, depois nunca mais ele encontra essa moça, desta humilhação desta moça, né. Então olha o que ele fala aqui, eu destaquei uma fala, olha, duas. Diga-me, por favor, para que veio a minha casa? Comecei perdendo o fôlego e até mesmo sem atentar para a ordem lógica das minhas palavras. Veio porque eu disse então a você palavras piedosas. Pois bem, você ficou enternecida com elas, e agora quis ouvir de novo palavras piedosas. Pois saiba de uma vez que eu então estava rindo de você. E agora também rio. Por que está tremendo? Sim, eu ria. Eu tinha sido ofendido ao jantar, pelos que estiveram naquela casa antes de mim. Humilharam-me e eu também queria humilhar. Amassaram-me como um trapo e eu também quis mostrar que podia mandar, numa inferior, né? Eis o que aconteceu e você pensou que eu fui lá para, de propósito, salvá-la, não? Você pensou isto? Você pensou isto? Ele está gritando com ela, né? Humilhando. Você achou que eu fui lá aquele dia te salvá-la? Te salvar? Trazer palavras piedosas? Não, eu fui para te humilhar também. Mas à frente ele diz, não me deixam, eu não posso ser bondoso. Mal proferi. Em seguida fui até o divã, caí nele de bruços e passei um quarto de hora soluçando, presa de um verdadeiro acesso de histeria. Ela deixou-se cair junto a mim, abraçou-me e pareceu petrificar-me naquele abraço. Ela ficou sem saber o que fazer com esse homem chorando ali, né? E ela sai então depois que ele entrega o dinheiro, sendo mais uma vez humilhada. É assim que ele se relaciona com os inferiores. Todorov então explica para nós, né, o relacionamento do homem do subsolo, com quem é superior a ele, o oficial, com quem é seu igual, os amigos de escola, e com quem é inferior, a prostituta. E ele depois, o narrador não entende, né, talvez, sei lá, porque agiu dessa maneira, né, e cai nesse acesso de choro, onde toda a emoção, né, de ter vivido tantas contradições vem à tona aí pelas lágrimas. E nós temos o finalzinho do livro, que são reflexões interessantes também. Depois que a moça sai, né, e aí nós temos ele trazendo algumas ideias, né, para terminar essa narrativa estranha, incomodativa, estrangeira, não narrativa
estrangeira, mas honesta. Mesmo agora, passado tantos anos, tudo isso me vem à memória de modo demasiadamente mau. Então ele relembrou esses acontecimentos da época que ele tinha mais ou menos 20 anos, ele está com 40 agora. Muita coisa lembro agora realmente como um mal, mas... Gente, ele fala que viver além dos 40 é indecente, mas eu estou vivendo, ele fala. Às vezes eu poderia morrer aos 40, antes dos 40. Mas ele vive, eu também estou vivendo depois dos 40. Não será melhor encerrar aqui as memórias? Parece que cometi um erro ao escrevê-las. Pelo menos senti vergonha todo o tempo em que escrevi esta novela. Ele mesmo fala que o livro é novela. É que isto não é mais literatura, mas um castigo correcional. E por que nos agitamos às vezes? Por que fazemos extravagâncias? O que pedimos, nós mesmos não o sabemos. Será pior para nós mesmos se forem satisfeitos os nossos extravagantes pedidos? Fale de si mesmo e das suas misérias no subsolo, mas não se atreva a dizer todos nós. Mas com licença, meus senhores, eu não me estou justificando com este todos. E no que se refere a mim, apenas levei até o extremo em minha vida aquilo que não ousastes levar até a metade sequer, e ainda tomastes a vossa covardia por sensatez. E assim vos consolastes, enganando-vos a vós mesmos. Desse modo que eu talvez esteja ainda mais vivo que vós. Olhai melhor. Nem mesmo sabemos onde habita agora o que é vivo, o que ele é, como se chama. Deixai-nos sozinhos, sem um livro, e imediatamente ficaremos confusos. Vamos perder-nos. Gostei dessa parte, bem no final. Não saberemos a quem aderir, a quem nos ater, a quem amar e o que odiar, o que respeitar e o que desprezar. Para nós é pesado até ser gente com corpo e sangue autênticos, próprios, né? Não aqueles ditados pelos outros, né? Mas ser humano, você mesmo, autêntico, próprio. Temos vergonha disso, considerarmos tal fato um opróbrio e procurarmos ser uns homens gerais que nunca existiram. Ser o que os outros querem, né? Ser aí da massa geral e não ser autêntico. É preciso ser autêntico, ser você mesmo, né? Somos natimortos, já que não nascemos de pais vivos. E isso nos agrada cada vez mais. Em breve inventaremos algum modo de nascer de uma ideia. Mas chega, não quero mais escrever do subsolo. Ele interrompe aqui. Daí vem um escrito que é o seguinte, olha. Seria um leitor, um editor fictício? Um livro terminado por outras mãos? Ele diz, aliás, ainda não terminam aqui as memórias deste paradoxista. Alguém está falando do narrador. Ou ele mesmo inventou essa terceira pessoa, né? Ele não se conteve e as continuou. Mas parece-nos que se pode fazer ponto final aqui mesmo. Ele continuou as memórias, mas nós lemos e vimos que não precisa ser publicadas a continuação das memórias. Nós damos um ponto final aqui mesmo, porque ele vai descrever nas suas memórias o homem do avesso, né? O homem esquerdo, o homem do subsolo obscuro, mais autêntico. Então, as memórias dele não são doces, são memórias difíceis, coisas estranhas aconteceram na vida deste homem, né, que revelou profundamente quem ele era. Então vamos terminar o livro aqui. Seria isso do Dostoiévski ou de algum editor, né? Até aqui dá para o leitor compreender o pensamento do narrador. Não precisa de mais memórias deste homem contraditório, deste homem do subsolo. Não houve, como eu falei, um trabalho então de edição final. O livro foi censurado nas partes religiosas, mas é um livro importante no conjunto da obra do grande escritor russo, né? Esse é um dos grandes livros do século XIX. A primeira resenha importante, como eu falei, surge 20 anos depois, e a partir daí o livro permanece no auge, né? É um livro ignorado no tempo, na época em que foi escrito, para responder ao Chernyshevsky, mas o Chernyshevsky sumiu na escuridão da história, e esse aqui perdurou na história da literatura. Memórias do Subsolo permanece firme, e nós lendo, contradizendo-nos, conhecendo-nos mais a partir desse livro. O homem do subsolo, gente, ele é honesto, ele é crítico, ele desnuda a si mesmo com coragem diante do leitor. Não é só um homem atormentado, é a contradição humana. É um livro que incomoda.
para nos mostrar verdades sobre o ser humano. Só isso, gente. Eu não sei mais como trazer as ideias desse homem, né? Desse homem contraditório. É isso que eu tinha para falar para vocês. É uma obra maravilhosa, né? Como toda a obra do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Então é isso, de repente eu apareço com outro livro dele por aqui no canal e leiam Dostoiévski. Um abraço e até mais.